Bem-vindo a Carlos Diego, nome do meu canal, mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo sobre história. Hoje vamos falar da história de Moçambique, vamos falar da história da cidade de Maputo, a capital de Maputo e, por sinal, a maior cidade do país. Hoje quero, para além de falar do aniversário de Maputo, que é particularmente hoje, dia 10 de novembro, portanto, quero também lhe falar sobre a história dessa cidade, quando é que se formou a cidade, quando é que foi criada, quem criou esta cidade, o que é que acontecia no período, por que muda-se o nome de Lourenço Marques para Maputo, se esta foi a primeira capital que Moçambique teve ou não, se não foi, qual foi a primeira, qual foi a segunda, porque que mudou-se de lá para cá. Portanto, este vídeo promete, tem muita coisa que vamos aqui conversar. Vou trazer de tudo relativamente até aos primeiros reinos que se encontravam aqui, onde hoje é Maputo, ontem Lourenço Marques. Havia aqui reinos, como é que esses reinos vão aceitar a mudança de nomes nativos para um nome novo, Lourenço Marques, como é que se muda de Lourenço Marques para Maputo. Desde já eu quero lhe pedir, deixa aí seu like, vai deixar seu comentário, deixa aí a sua subscrição e vai me acompanhar neste vídeo, ok? Bora lá ver isto. Quando nós falamos de Lourenço Marques ou quando falamos de Maputo, estamos a falar da maior cidade que o país tem. Estamos a falar da capital do país, do centro político, do centro econômico. Estamos a falar de onde as decisões são lá decididas relativamente ao país Moçambique. Estamos a falar de uma cidade que hoje está a completar 130 anos de idade. Gente, é interessante a gente perceber que esta cidade está localizada no extremo sul do país, se quisermos ainda dizer. Moçambique também localizado no extremo sul do continente africano. Maputo está ou faz fronteiras com a África do Sul, vai fazer fronteiras também com Eswatini. Maputo está mais para o extremo ocidental da Baía de Maputo, anteriormente conhecida como a Baía de Delagoa Bay. Como é que os europeus conheceram esta cidade? Gente, o contacto, o primeiro encontro entre os nativos, os reinos, estou a falar dos reinos fumos principalmente, que era o reino dominante na atual Maputo. Anteriormente, Lourenço Marques com os homens brancos, portugueses e os outros, acontece de uma forma um pouco mítica. Existe uma lenda segundo a qual esse contato entre os nativos e os brancos teria acontecido entre crime e amor, entre crime e generosidade. O que é que na verdade acontece? Num belo dia, o filho de Matinama, que era neste caso o herdeiro do trono Fumo, passeando ao longo da Delagoa Bay, a zona da praia, portanto ele teria visto alguns seres que ele concluiu que eram seres, que eram bichos, mas que não podiam ser homens, ainda que tivessem um formato de homem. Portanto, reza a lenda que ele corre, vai informar os anciãos, vai informar o pai, o reino Fumo, que havia visto bichos, que era preciso que se preparasse. Portanto, o grupo de anciões, gente grande, foi lá ter com os tais bichos, homens brancos. Mas chegado lá, o rei mais idoso, mais experiente, deu-se conta de que não se tratavam de bichos, mas que eram pessoas, ainda aqui de pele diferente. Portanto, reza a lenda que vai oferecer homenagens a esses homens, vai oferecer reverências, vai convidá-los para que fossem se fazer a sua casa e preparar um bom mantimento e aposentos, e portanto, por conta disso, foram bem recepcionados. A mesma coisa que aconteceu em Inhambane vai acontecer aqui em Maputo, no reino Fumo.
nessa altura. Portanto, reza a lenda que 2 dias depois aparecem ao reino Mfumu os mandatários do reino Tembe, porque havia uma ligação entre o reino Mfumu e os outros reinos. Estou a falar do reino Tembe, do reino Inhaca, dos Matsolos, havia aqui uma relação entre esses reinos. Portanto, os reinos Tembe já aproximam o reino Mfumu para reclamar a morte do seu rei Nkoro este que havia supostamente sido morto pelos homens brancos quando por lá passaram. Portanto, esses mandatários chegaram ao reino Mfumu reclamando que fosse entregue esses homens brancos porque haviam cometido um assassinato. E, portanto, generosamente, não é? O reino Mfumu, o pai de Matinama, nega a entrega desses homens e, portanto, mostrando um amor e, portanto, o contacto que haverá entre o homem branco e os negros vai acontecer neste clima, no clima de cometimento de um assassinato pelos homens brancos e num clima também de generosidade prestada por um homem negro, pelos os próprios reinos. É interessante a gente perceber que os contactos que a partir daqui adiante serão registrados aqui em Maputo e Moçambique, em África de forma geral, será nesses moldes em que os africanos vão mostrando generosidade perante os homens brancos e a resposta dessa generosidade há de ser um crime e crime macabro. Agora, a questão que fica é como é que essa zona Maputo anteriormente foi conhecida por Lourenço Marques. Gente, depois desses contactos, essa bagunça toda, essa história que eu acabei de contar aqui, os portugueses, os europeus, portugueses particularmente, como tinham uma viagem ainda, fizeram a sua viagem, mas depois desses primeiros contactos, esses indivíduos interessados em comercializar ou em adquirir ouro aqui em Moçambique, o que é que vão fazer? Vão construindo ao longo da parte costeira de Moçambique algumas feitorias, o que vai evidenciar o interesse que esses indivíduos brancos tiveram e não só o nível de contacto que os europeus terão nesta primeira fase. O contacto, a penetração os contactos que haverão entre os nativos e os brancos nessa altura há de se limitar simplesmente para a região da costa. É aqui ou é nesse momento que se criam grandes feitorias. Eu já falei aqui da feitoria de Sofala de 1505, a feitoria de Moçambique, da ilha de Moçambique, em 1507, não é? Primeira fase. Um pouco depois, já para 1530, vão formar a de Sena e a de Tete, e um pouco já para 1544 a de Quilimane. É interessante a gente perceber que é a partir de 1504 que os portugueses vão se fazer mais intensos aqui na zona sul de Moçambique. Lourenço Marques, ou anteriormente Lourenço Marques e depois os Maputo. Portanto, o indivíduo que mais vai se destacar aqui em Lourenço Marques há de ser o mesmo indivíduo com o mesmo nome, o Lourenço Marques, não é? Portanto, Antônio Lourenço Marques. Portanto, é esse indivíduo comerciante português, não é? Que vai registrar os contactos comerciais que vai estabelecendo com os reinos nativos daqui. Estou a falar tanto dos Tembe, dos Nhacas, do próprio Mfumu, dos outros Matsolos, os outros. Esses contactos serão registrados, contactos comerciais, e portanto quem vai registrar isso grandemente, quem vai prestar relatórios relativamente à existência de um certo território comerciável ou onde se pode desenvolver o comércio, há de ser grandemente o próprio Lourenço Marques, que esses relatórios vão em parte dar um grande impacto em Portugal, de tal maneira que o rei Dom João III, reconhecendo esta zona, vai chamá-lo de Lourenço Marques a partir de
Portanto, não é agora a altura da cidade, não é aqui o início de contagem dos 130 anos de Lourenço, da cidade de Maputo. Agora, quando é que começamos a contar os 133 anos? Quando é que Maputo ou Lourenço Marques vai se tornar cidade? É muito interessante nós percebermos que os processos que vão ditar a formação de Maputo como cidade são muito profundos, não é? Primeiro é o fato de ter havido aqui interesse por parte de outras potências coloniais. Vou dizer coloniais nessa altura. Estou a falar da própria França, da Holanda, dos próprios ingleses também, dos próprios holandeses, os dinamarqueses também, que vão disputar esta parte de Bahia de Maputo, fazendo alguns tratados até com os reinos nativos, os próprios reinos Fumo, os Tembis, os Nhacas, os Maniças, Matsolo e outros reinos. Então haverá aqui um jogo de alianças com os reinos nativos, e que essas alianças afro-europeus lhes iria permitir que fossem permanecer em Lourenço, na Bahia, neste caso de Lagoa Bay, por muito tempo. O caso até dos próprios holandeses vão permanecer por muito tempo no local onde atualmente é Fortaleza da Nossa Senhora, Fortaleza de Maputo, neste caso. Portanto, por muito tempo, em função a esses contratos, a essas alianças que farão com os reinos nativos. Portanto, a ideia de elevar ou de dar muita atenção a Maputo ou a zona sul de Moçambique estava muito para questões de privar a entrada de outras potências. E é nesse contexto até que haverá uma transferência da capital da parte norte para Moçambique, não é? Lourenço Marques vai se tornar a capital colonial de Moçambique a partir de 1889, portanto, passa a ser a capital. Mas antes disso, passou por vários processos. Como você pode ver, até 1782 é o ano que esta zona será conhecida como Lourenço Marques, não é? 1782. Mas já em 1876 torna-se vila, não é? Vai ascender à categoria de vila. No período em que isto ascende à categoria de vila, o que é que nós vamos verificar? Vamos verificar naturalmente a chegada de mais brancos, não brancos simplesmente da Europa, como brancos também de outras regiões. Vamos verificar a entrada aqui dos indianos, dos banianos, que esses indivíduos vão criar algumas aglomerações ali no centro da cidade, principalmente ali onde atualmente é Praça 25 de Junho, naquela zona onde temos a Fortaleza de Maputo. A Fortaleza de Maputo, até particularmente, era a casa do governador, o governador Joaquim Araújo. Portanto, era ali a casa do governador. Tínhamos outras casas, o caso da Museu da Moeda, aquele circuito todo, não é? Era em parte o circuito de gente branca. É por essa razão que um dos nomes que os nativos vão chamar aquela zona, vão chamar de Xilunguin. Xilunguin, que é, não é, a zona dos brancos, será assim conhecido. Portanto, esses aglomerados naturalmente vão criar uma estrutura nova à cidade. A cidade anteriormente era feita de pajotas, mas agora será feita de pedras, por conta desses novos indivíduos que estão a aparecer. O que é que vamos verificar? Vamos verificar o nascimento da própria cidade. E este nascimento da própria cidade, naturalmente, vai despertar o interesse até por parte de Portugal de tornar isto não vila, mas uma cidade, como uma forma de dizer aos outros que nós existimos, esta cidade é nossa. Portanto, a cidade é assim instituída no dia 10 de novembro de 1887. A partir do dia 10 de novembro de 1887, Lourenço Marques
passava a ser cidade. Portanto, é a partir daqui que nós comemoramos o aniversário da nossa cidade. Portanto, os 133 anos partem justamente do dia 10 de novembro de 1887. É importante nós percebermos que esta cidade vai perdurar, ou este nome vai perdurar até depois da independência, não é? No dia 13 de março de 1976. Mondlane, Samora Machel, vai decidir alterar este nome de Lourenço Marques para Maputo em homenagem a um dos rios que se encontravam, ou que se encontram aqui na zona, aqui na Baía de Maputo, neste caso o próprio rio Maputo, com aquele slogan de que Maputo, Moçambique devia se unir desde Maputo, que é rio Maputo, até o rio Rovuma, que é o rio que vai limitar Moçambique à Tanzânia. Portanto, depois da independência, torna-se Maputo em homenagem ao próprio rio, mas também em homenagem ao próprio Mfumo, ao próprio reino Mfumo, um dos grandes reinos Mfumos, que também mais tarde se tornará hostil à própria penetração, neste caso portuguesa. Só de uma forma mais conclusiva e como de forma a concluir isto, é interessante a gente perceber que nós estamos comemorando o aniversário de Maputo, não é? Com o nascimento de Maputo, mas estamos comemorando o aniversário de Maputo com a ascensão deste território para a cidade, que acontece ainda no período colonial de Moçambique. É interessante olhar para isso, por quê? Porque é continuidade, em parte, de alguns valores, não é, impregnados pelos próprios europeus, portugueses em particular, os mesmos colonialistas. Portanto, existe naturalmente coisas que são indissociáveis à nossa história, que devem continuar. É importante você perceber isso, porque depois da independência houve aquela filosofia de que tínhamos que descolonizar a própria cidade, que eu acho que até foi uma ideia um pouco não muito correta, não é? Porque enquanto nós queremos descolonizar a cidade, acabamos colonizando mais. Quer dizer, existem alguns valores que a nossa história, ainda que de forma amarga, emprestou-nos, que é muito bom que esses valores permaneçam como forma de os futuros ou as gerações futuras consciência da nossa história. Hoje em dia, há jovens que não sabem quem foi Antônio Enes, que não sabem quem foi o Mozinho de Albuquerque, não é? Não sabem porquê, porque depois da independência houve a retirada dessas figuras das praças por onde se encontravam, onde podiam ser visitados, podiam-se ver, podia-se contar a história dos indivíduos relativamente ou relacionando com a história de Moçambique, e aí naturalmente que a consciência nacionalista seria revitalizada sempre. É estranho porque recolhemos essas figuras das praças, confinamos alguns museus, ainda que museus livres, que as pessoas podem lá visitar, mas existem datas que permanecem. O caso dessa data vai permanecer. Não somos nós que demos essa data, mas permanece lá. Alguns nomes também vão permanecer. Naturalmente que outros vamos fazer a questão de os tirar e colocar aqueles que estavam mais achegados a nós, que é o caso, por exemplo, de maior parte dos nomes que nós temos na nossa cidade, que são mais nomes socialistas, nomes mais para o marxismo, ainda que nos encontremos num período mais capitalista, ou ainda que o nosso regime seja mais capitalista, mas isso são outras coisas. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo. Desde já eu quero pedir, deixa aí seu like, deixa sua subscrição, diga o que você achou do vídeo e muito obrigado. Valeu!